Olá a todos e todas, eu me chamo Dudu de Morragudo, sou rapper, gestor de uma organização de hip hop chamada Instituto Enraizados e sou doutorando em educação pela UF, orientado pela professora Nívia Andrade, que foi a pessoa que me convidou para coordenar essa atividade de produção de conhecimento em rede através do rap, chamada Rap Lab, no Festival Paulo Freire 100 anos de luta e esperança. A gente fez esse pequeno filme que é para você entender cada passo da atividade Rap Lab, para você entender também como foi feito a música que nós vamos mostrar para você no final. O primeiro passo é definir o tema que a gente vai discutir. Como a gente está no centenário do Paulo Freire, nada mais justo que falar do próprio Paulo Freire. Então a gente convidou a professora Nívia Andrade para falar um pouco sobre a história do Paulo Freire e depois cada um dos participantes, o que se sentir à vontade, pode trazer um pouco também da sua própria história, sua própria experiência com Paulo Freire, suas questões, etc. Então, gente, como Paulo Freire, né, é um autor que tem uma obra muito vasta, né, e tem uma influência muito importante, tanto na história do Brasil como no mundo, né, um autor muito lido e muito estudado, né, no mundo inteiro, não dá para a gente falar sobre tudo. Então, eu escolhi algumas coisas que eu acho que são importantes da obra de Paulo Freire para a gente pensar, né? Enfim, como eu já falei, ele nasceu em 19 de setembro de 1921, então ele faria 100 anos agora, né? Ele se formou em Direito, mas ele não atuou, né, como advogado, ele atuou como professor, ele optou por trabalhar como professor a sua vida toda. E ele tem, então, vários livros sobre educação, né? Falar de Paulo Freire, para mim, é uma alegria imensa, porque Paulo Freire é nordestino como eu, e ele fez um trabalho belíssimo, né? Ele alfabetizou as pessoas do campo rural, os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam na terra. E ele alfabetizou essa galera toda aí em, se eu não me engano, em 3 meses. Foi um curto prazo. Eram pessoas que não tinham nenhum acesso à cultura, à leitura, à escrita. E eu me apaixonei muito por ele, pela história dele, e o meu encontro imenso foi no dia que eu fiz a minha prova do mestrado. Foi justamente falando sobre a educação bancária, né? De que os sujeitos são depositários de conhecimento, que as pessoas vão botando, e você vai engolindo aquilo tudo, e aquilo ali só traz um afastamento daquilo que a gente chama de uma educação libertadora. E é muito louco você parar para pensar como, tipo assim, isso é tirado das pessoas. Porque as pessoas podem simplesmente passar a vida inteira sem ouvir falar do Paulo Freire. E, tipo assim, isso é um absurdo tão grande, porque mesmo se você parar para pensar nas escolas que têm um ensino melhor, tipo, sei lá, essas escolas federais, públicas, né, que têm um ensino melhor, pouco se fala de Paulo Freire, né? Se fala muito de Paulo Freire no ensino normal, ou na faculdade de pedagogia, que aí é um negócio do método da educação e tal. Mas, cara, é simplesmente um cara que foi para vários países colonizados da África, de outros países, é referência no desenvolvimento da educação mundialmente falando, e, tipo assim, isso é muito louco de pensar, porque é uma coisa que deixaria o cara revoltado. Imagina um cara que é conhecido mundialmente por ter alfabetizado adultos, não ser reconhecido, tipo assim, ser reconhecido mais na academia do que nas ruas, né? Que era onde ele gostava de estar, onde ele gostava de falar com as pessoas. Então, assim, é um bagulho muito louco, né? E, tipo assim, ele porque nós estamos falando dele aqui, mas, tipo assim, a gente podia falar de várias outras pessoas também no Brasil que assim, são muito incríveis, colaboraram, né, no que fazem mundialmente, e o Brasil simplesmente ignora.
E é louco também falar esse bagulho que o Brasil ignora. Porque qual Brasil que ignora também, né? Vai lá, Débora, levantou a mão. Essa questão do conceito de disciplina que eu falei, eu penso muito sobre, assim, as pessoas não têm acesso a ler Paulo Freire e as pessoas têm filhos. E aí as pessoas criam seus filhos para estar constantemente, né, obedecendo, não responde, faz o que manda, né? E isso é muito complicado. E eu acho também que o Paulo Freire ia ficar muito puto se ele visse desculpa a palavra, gente. Se ele visse o valor dos livros dele na internet. Que eu gosto de ler o livro, né? Eu leio PDF, né? Porque a gente não tá tendo, né, dinheiro para vivendo de livro no Brasil. Mas a gente, essa falta de acesso, né, faz muito e também gera esse ódio, né? Porque se as pessoas lessem, elas não odiariam tanto. Você falou uma palavra, Dudu, que eu acho que é o que resume, que é horizontalidade, né? Porque uma pessoa que está no lugar, né, abaixo na hierarquia, né, que seria, né, na sala de aula, como eles consideram, aluno e professor, né? O aluno está abaixo. Não é falta de respeito ele contestar, né? Ele falar alguma coisa que ele não está de acordo, né? E a gente, a vida inteira entendeu na escola que era falta de respeito, né? Você pensar com a sua cabeça, né? E você chegar a determinadas conclusões, né? E falar sobre isso. Oi. Quando o Dudu estava falando, assim, eu me lembrei muito da minha época de escola e hoje, assim, fazendo uma licenciatura, e também começando a conhecer Paulo Freire e tudo mais, eu fico pensando em como, acho que até comentaram já aqui, da questão cíclica, né, da educação, porque o professor, ele exige aquela disciplina, a escola tem todo esse formato de disciplinar, e você sai dali já condicionado a isso. E aí, como é que alguém que, né, vai ser professor, está estudando para ser professor, vira essa chave, assim, não só nas suas ideias, mas também nas suas ações? Porque o dia a dia de uma escola é bem complicado, assim, ainda mais uma escola pública e tudo mais. Você vai lidar com várias questões e é aquilo, né, de quando o Dudu falou que visitou a escola e aí viu que não era exigido, naquela aula, não era exigida uma disciplina e pensava, caramba, como é que essa aula funciona? Você entender como é que você faz isso funcionar, como você consegue administrar uma aula sem exigir que os alunos só te ouçam, que eles né, só concordem com as suas ideias e ouvir eles também e fazer funcionar isso na prática. Eu fico, né, ainda como alguém que está estudando, eu fico pensando como eu vou fazer isso, porque eu quero, né, mas eu ainda me questiono bastante sobre, até porque não tive a experiência, né, da prática de um estágio e tudo mais. Nós ficamos cerca de 1 hora discutindo, conversando sobre Paulo Freire e seu legado. Agora o próximo passo é a gente falar 10 palavras que vão orientar o nosso rap, vão orientar a nossa composição. Por isso nós pedimos que cada um dos participantes falem as palavras que mais chamaram a atenção durante a nossa conversa. As palavras que nós utilizamos nessa atividade foram dialogar, Mobral, casa, utopia, liberdade, autonomia, conscientizar, esperançar, exclusão, valentia. Quando as palavras se esgotaram, nós falamos mais 10 palavras, que foram ferramenta, resistência, disciplina, diálogo, oprimido, continuar, lugar, poder e legado. Agora começa uma fase muito importante. Cada participante pode pegar uma ou mais palavras que foram ditas, que são as palavras orientadoras, e vão criar uma frase. Lembrando, a pessoa, ou seja, o participante
que criar uma frase, ele não pode criar a frase seguinte. Essa é a regra. Quando a gente tiver 8 rimas prontas, ou seja, 16 frases, o nosso jogo termina e o nosso rap está pronto. Ó, o Raul falou uma frase aí, ó. Aprendendo sem escala, vida, escola e minha casa. Dialogar com meus parceiros é algo que me dá asa. O Mobral é a moral. Ok? Isso. Isso. Vou exercendo minha autonomia para ficar na moral. Mandaram a frase lá no chat há mó tempão já. Posso Lucas falar mandou. uma? Tem no chat aí para dar uma olhada, eu acho. Posso mandar uma? Pode. Liberdade não se dá. Ninguém liberta ninguém. Posso completar assim? Uhum. Eu tenho outra aqui também. Mas aí tem que ter uma para rimar com Só um utopia, minuto. né? A gente vai explicar o que acontece nesse caso. Não precisa mais, eu acho. A gente vai explicar. No caso, o Lucas mandou no chat e a Maricélia falou aqui, né? As duas frases vieram quase ao mesmo tempo. A do Lucas ainda veio um pouco antes. Mas quando acontece isso, a gente tem duas opções. Se as duas se completam, a gente pode tentar agora rimar com a primeira e manter para depois rimar com a segunda. Ou a gente vai ter que aqui votar em qual das duas fica para dar continuidade ao rap. Na minha opinião, dá para a gente fazer isso que o Douglas falou primeiro. Agora a gente tenta pensar numa... Complica um pouquinho, mas é isso. O Rap Lab também é um game, é um jogo. Então, assim, a gente vai ter que pensar agora numa frase que rime com utopia e faça sentido tanto com a palavra de cima quanto com a de baixo. Que a Lívia já resolveu, que ela levantou a mão. Olha só, fugindo da utopia, na verdade, não era para a gente ir de encontro à utopia, assim, porque... Era isso que eu queria falar também. A gente acabou falando no mesmo tempo, porque era isso que eu queria colocar. Será que a gente tem que fugir da utopia? Eu acho que não. Pois é. Porque precisa ter utopia. Utopia no sentido de algo, não algo falso. É sonhar grande. Mas utopia como algo que nos movimenta, que nos faz andar. Será que a gente tem que fugir da utopia? Agora, o que a gente, nesse caso... Talvez, ao invés de fugir... Mas nesse caso, a gente precisa ouvir o Lucas, para caso ele queira defender o porquê ele falou... O dele, sim, ter um motivo, a licença poética. Tá. E se ele concordar, a gente mantém, altera ou tira a frase. Mas a gente gostaria de ouvir... Cadê o Lucas? Ou no chat, ou... Cadê o Lucas? Depois que o menor falar, nós pagamos pelo chat dele. Então, o Lucas mandou no chat que a gente pode reconstruir a frase. Pode reconstruir a frase. Privar do pensamento é conscientizar a quem? É tipo uma pergunta. Maravilha. Então, destruindo a hierarquia, construindo a utopia. A minha história é minha valentia. MC Lívia, gente. Vou até pegar esse trecho aí e jogar lá no grupo do Gix. Para você, aí tem uma frase no chat aí. Tem uma frase no chat. Aí, Lívia, agora você vai falar. Segundo Paulo Freire, emancipação. Mas segundo Rancière, meu Deus. Né? Mas qual é a palavra? Aí, ó, tem uma... Qual foi a palavra usada? Garoteou. Isso é o conceito que se chama garotear. É quando a pessoa fala a frase às vezes é muito bacana, como foi, mas não tem a palavra. Garoteou. Eu tenho uma frase. Resistência é acolher o irmão. Lucas aí, hein? Então,
Aí o Lucas botou, diálogo é revolução. Eu tô lendo o chat ali, a Emília e o Jatobá estão ali, ó, tramando um bagulho da revolução ali. Não, escreve esse negócio aí. A Juliana, que não estava no meio dessa treta aí, ela colocou a frase dela, que é Paulo Freire nos deixou o legado. O Ralf já mandou. Não ouvi, qual é? Tá no chat, sem podar o poder de criação. Podar o poder, isso é muito Ralf, né? Podar, poder, puder. O livro é de libertação na mão de um favelado. Que o livro é ferramenta de libertação na mão de um favelado. O sonho de esperançar, eu espero alçar. E ao oprimido, libertar. É isso aí. Mas ninguém liberta ninguém. Tô ficando boa de rap, cara. Só que aí entra em contradição com que ele falou assim. Ninguém liberta ninguém. Só se for com o oprimido. Com o oprimido, Já tá de bobeira não, filho. Ô, Ralf, cadê o refrão, cara? Dormiu. Caraca, o Ralf Lisa, quando eu digo. Aí, já mandou, pô. Disciplina é lugar de caminhar. Continuar na luta nunca Continuar na luta nunca foi sobre chegar. Então, o que acontece? Esse é o Rap Lab. O rap está pronto. Como o GB falou, o nosso rap está pronto. Algumas das pessoas que participaram do Rap Lab vieram aqui no Quilombo Enraizados para gravar e outras pessoas que estavam orbitando aqui decidiram gravar também com a gente. E o resultado você pode conferir agora. Rap Lab. Aprendendo sem escala, vida, escola é minha casa. Dialogar com meus parceiros é algo que me dá asa. O Mobral foi a moral, vou exercendo minha autonomia pra ficar na moral. Liberdade não se dá, ninguém liberta ninguém. Privado pensamento é conscientizar quem. Destruindo a hierarquia, construindo a utopia. A minha história é minha valentia. Exclusão é perder a mão. Resistência é acolher o irmão. Diálogo é revolução, sem podar o poder de criação. Paulo Freire nos deixou o legado. O livro é ferramenta de libertação na mão do favelado. O sonho esperançar, eu espero alçar. Os oprimidos vão se libertar. Disciplina é lugar de caminhar. Continuar na luta nunca foi sobre chegar. É sobre chegar lá, mas volta pra continuar. Pra fazer quem tá aqui pensar como quem tiver lá. Disciplina é lugar de caminhar. Continuar na luta nunca foi sobre chegar. É sobre chegar lá, mas volta pra continuar. Pra fazer quem tá aqui pensar como quem tiver lá. Aprendendo sem escala, vida, escola é minha casa. Dialogar com meus parceiros é algo que me dá asa. O Mobral foi a moral, vou exercendo minha autonomia pra ficar na moral. Liberdade não se dá, ninguém liberta ninguém. Privado pensamento é conscientizar a quem. Destruindo a hierarquia, construindo a utopia. A minha história é minha valentia. Exclusão é perder a mão. Resistência é acolher o irmão. Diálogo é revolução, sem botar o poder de criação. Paulo Freire nos deixou o legado. O livro é ferramenta de libertação na mão de um favelado. O sonho de esperançar, eu espero alçar. Os oprimidos vão se libertar. Disciplina é lugar de caminhar. Continuar na luta nunca foi sobre chegar. É sobre chegar lá, mas volta pra continuar. Pra fazer quem tá aqui pensar como quem tiver lá. Disciplina é lugar de caminhar. Continuar na luta nunca foi sobre chegar. É sobre chegar lá, mas volta pra continuar. Pra fazer quem tá aqui pensar como quem tiver lá. Disciplina é lugar de caminhar. Continuar na luta nunca foi sobre chegar. É sobre chegar lá, mas volta pra continuar. Pra fazer quem tá aqui pensar como quem tiver lá.
Disciplina é lugar de caminhar, continuar na luta nunca foi sobre chegar. É sobre chegar lá, mas volta pra continuar, pra fazer quem tá aqui pensar como quem tiver lá. Mais uma vez eu quero agradecer o convite para fazer parte desse festival, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, quem quiser aprender ou levar o Rap Lab para a sua escola ou instituição, só entrar em contato com a gente do Instituto Enraizados a partir das nossas redes sociais, Instituto Enraizados, Facebook e Instagram. O nosso site é enraizados.org.br.